Olá, pessoal! Eu sou a Laura. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Naí, no quadro Mãe é Mãe, um quadro que desenvolvemos aí para dicas, acolhimentos, depoimentos, tudo sobre a maternidade. Esse quadro tá muito legal, onde a gente vai trazer várias histórias emocionantes, inspiradoras aqui. E hoje estamos aqui com a Leidiane. Oi! E ela é enfermeira obstetra e também é mãe. E ela ajuda ali as mamães, o trabalho dela na hora do parto é muito incrível. Bem-vinda, Leidiane. Obrigada. Conta pra gente um pouquinho da sua história, conta a sua história como mãe. Então, meu nome é Leidiane, né? Sou mãe de 5 filhos. Nossa! Né? Acho que essa Muita parte criança. a gente não tinha falado ainda. Ah, que gracinha, Mãe de 5 que lindo. filhos. Sou mãe da Esté, né? Da Celina, do José, da Elisa e agora eu tô grávida da Olivia. Nossa, tem um homem 4 mulheres e um homem. no meio de 4 Continua meninas. reinando lá em casa. Reinando as meninas. Que gracinha. E você tá gravidinha também, não sabia. Ah, que lindo. Entramos aí no 6º mês agora. Ah, que gracinha. Que venha com muita saúde. Amém. Também sou enfermeira, né? Atuei na enfermagem, na assistência, 5 anos. E aí foi chegando as crianças, né? Foi essa fase assim mais mãe que eu decidi mais ficar em casa, né? Até mesmo pela demanda, né? Sim. E aí foi onde eu busquei uma área que eu pudesse estar mais com eles, né? E também trabalhar. Sim, né? Querendo que você ou não, gosta muito, né? Da sua área. Querendo ou não, a enfermagem é algo que me atrai, né? E quando eu estava na assistência, a obstetrícia, assim, enchia meus olhos, né? Aquele momento de uma criança chegar ao mundo, para mim, era muito, muito bonito, né? É ainda. E aí, eu puxei por essa área, né? Fiz pós em obstetrícia. E aí, quando eu estava saindo da assistência, o José nasceu, né? E foi um parto prematuro. Então, Nossa. o José chegou com 32 semanas. Nossa, muito novinho. Foi um susto. É o 32... Peraí, que eu tenho filho, mas eu ainda me perco. Né? Essas semanas complicam mesmo. Complica, é difícil, né? Eram 7 meses, 7 meses, eu ia chutar isso mesmo. Aí vem, o José chegou com 32, foi um susto. Fomos correndo para Brasília, Nossa, imagino. né? E aí, a gente passou com ele na UTI e tudo. Nossa, que difícil. E aí, essa fase do nascimento do José foi onde eu tive o contato mais com essa questão do parto, de ter a enfermeira obstetra, de ter a doula, né, e tudo. Isso. E lá mesmo, na maternidade, eu decidi fazer o curso de doula. Né? Por esse acréscimo de humanização, sabe? De olhar a gestante ali naquele momento, não só como um conhecimento técnico, que também é muito importante, né? Sim. Mas quando eu decidi fazer o curso de doula, foi mais para isso, né? Para ter aquele apoio emocional e tudo. E aí, quando eu saí da assistência, eu decidi fazer esse acompanhamento com as gestantes, né? Com a mulher em si, nesse início da maternidade. Você que é mãe sabe que quando a gente vira mãe é uma fase totalmente nova. Muda tudo, né? A vida transforma ali do nascimento pra frente. Cheia de desafios, muito, né? De coisas novas que a gente precisa aprender. Exatamente. Né? E eu decidi ser suporte, né? Para essas mulheres nessa fase. Então, a gente inicia ali na gestação ainda, onde a gente faz educação perinatal, que a gente vai aprender sobre o parto, sobre a amamentação, sobre os cuidados com o bebê, né? Tudo isso a gente faz na gestação. Quando inicia o trabalho de parto, eu vou para a casa da gestante, a gente fica lá até uma fase mais ativa, né? Sim. E aí a gente vai para a maternidade. Durante esse tempo, eu realizo o acompanhamento de enfermeira obstétrica mesmo, né? A gente acompanha a vitalidade do bebê, a evolução do trabalho de parto, e aí até a hora que o bebê nasce. Ai, que lindo. Quando ele nasce, eu ainda auxilio ali na amamentação, que também é uma fase muito difícil. Eu ia até te perguntar, porque assim, né? Porque você já fica ali, né? Nasceu, aí você já fica ali. Porque a primeira pegada, a primeira vez que amamenta é a mais importante.
importante. Porque se pegar errado ali, aí outras amamentações que vão vir ali ao longo do dia vai piorando. Justamente. Se pegou errado, eu aprendi muito isso e eu dei muita sorte, porque o meu filho, o Gabriel, ele nasceu em agosto. E agosto é o mês da amamentação. E eu ganhei ele no público, só que lá em Brasília. Só que no hospital tava fazendo uma ação, sabe? Uma campanha. E vindo estudante de medicina, outros médicos, enfermeira e tal. Não, focados na amamentação, pegar certinho e tal. E deu muita atenção pra mim. Tanto que eu fiquei 40 minutos. Foi assim, eu suava, que eu já tava cansada pra ele pegar o jeito, né? Mas depois não tive problema nenhum com amamentar. Acho que foi muito importante. Então, eu acho muito importante esse trabalho. Além daquele apoio ali. O que você faz, né? Aquele apoio ali na hora do parto, né? Que para muitas pessoas é muito difícil, traumático, às vezes pode acontecer alguma coisa, né? Então, assim, é muito importante, mas a amamentação, então, também é. Eu falo que é outro parto. É outro parto. Porque nenhuma mãe nasce sabendo amamentar e nenhum bebê nasce sabendo mamar. Né? Por mais que exista um instinto, a mãe quer alimentar e a criança precisa se alimentar, existe todo, né, um cuidado, uma preparação. Então, eu sempre faço esse auxílio. E aí, quando a amamentação tá bem estabelecida, a mamãe tá bem, o neném tá bem, aí eu encerro meu trabalho. Ah, não, muito legal. Muito. E assim, é muito bom porque é um período difícil ali. Justamente. Nasceu, a gente muda completamente, né? A vida vira outra a partir daquele momento. Na gravidez, a gente já sente muita coisa, já ama, já, né, fica ansiosa e já pensa que vai ser assim, que vai cuidar e tal. Tranquilo, mas a partir do momento que nasce é totalmente diferente. Totalmente. Transforma a vida da gente. E assim, eu acho muito que é uma missão, sabe? Porque por mais que existe um conhecimento técnico, né? De ser enfermeira, de ser uma profissional, eu também sou mãe. Isso. Né? Então, todas essas dificuldades eu também já passei ou ainda passo. Isso. Porque cada gestação é de um jeito, cada parto, cada neném é de um jeito. Então, você entender o que a mãe ali tá passando, né? Às vezes, os dias que são mais difíceis, o pensar em desistir, né? Então, isso é muito importante. Então, eu encaro tudo como um servir, né? Ser uma missão de dar suporte. E aquela que também, olhando para mim, precisa ser, né? Precisa de suporte também. Precisa também. É muito importante, que é um momento muito delicado da fase, né, da maternidade ali, que é o nascimento, o parto, o nascimento, o puerpério, que é muito difícil ali, a adaptação com o bebê no mundo, uma criança, como você falou, não sabe mamar ainda, não sabe, né, só chora, não sabe demonstrar o que tá sentindo, então, e a mãe também não sabe muitas vezes o que fazer, então é bem difícil. Uma curiosidade aqui, os seus bebês, como foi o parto? São bebês mesmo, né? É tudo pequenininho? Não, é uma escadinha. Ai, gracinha. A mais velha tem 5 anos. Nossa, tudo pertinho do outro. A Esté tá com 5 anos, a Celina tem 3. O José tem 2, a Elisa 1 e agora a Olivia. Tá grávida. É uma escadinha mesmo. Uma gracinha. Assim, eu sempre tive muito medo de cirurgia em si. Ah, eu também tenho. Eu também tenho. Graças a Deus, nunca quebrei o braço, nem nada. Eu também. Eu penso a mesma coisa. Acho que até mesmo por ter esse medo. Então, quando veio o parto, que eu imaginei a cesárea, né? Até mesmo não olhando para os benefícios, que a gente sabe que tem, né? Mas o medo da cesárea me fez recorrer ao parto normal, né? Então, eu pedi muito a Deus essa graça de ter o parto normal e me preparei para ele também, né? Então, todos foram partos normais até agora. E graças a Deus naturais, né? Não precisou de nenhuma intervenção, nem nada. E os meus partos são muito, muito tranquilos, muito rápidos. Né? Também por já ter tido outros, né? Acaba que o nosso organismo, ele guarda ali na memória o parto em si. Então, o outro tende a ser mais rápido. Sim. E aí, eles sempre foram muito rápidos. O mais demorado mesmo, acho que por ser o primeiro, foi o da Esté. Né? Durou, acho que 6 horas, mais ou menos, desde o primeiro sinal, assim, até ela nascer.
Pois é. O meu também foi 7 horas de trabalho de parto. Foi normal também? Foi normal. Eu também, por ter muito medo de cirurgia. Eu morro de medo de cirurgia. Tanto que eu tenho vontade de fazer alguns procedimentos estéticos assim mesmo, mas assim... Na hora que eu penso que eu tenho que deitar na maca, que vão me anestesiar e tudo mais. E na hora, no parto cesárea, eu pensava assim, meu filho, eu não vou poder pegar, eu vou ficar mal ali, tem que ficar tantas horas sem levantar a cabeça, sem conversar. E eu sou afobada, eu quero, não quero que ele nasça e já venha pro meu colo, eu quero sentir ele, eu quero ver que tá tudo bem e tal. Só que eu achei, assim, eu não tive confiança nenhuma em mim. Eu fiz de tudo pra ser, só que eu fiquei muito insegura. Que eu falei, nossa, ninguém da minha família teve parto normal. Não sei, a minha bisavó, sabe? Porque depois que veio a cesárea, foi tudo cesárea. E eu falei assim, gente, ninguém conseguiu ter parto normal, ninguém teve. Então, não vou conseguir. Fiquei, assim, muito insegura, sabe? Aí, quando eu consegui, quando foi normal, nossa, que felicidade que foi. Foi um alívio, né? Bom. E, assim, foi 7 horas e não foi um parto... É assim, não é romantizando o parto. Não, já conversei com pessoas assim, nossa, mas você fala como se fosse fácil. Não é fácil. Não. Dói, é difícil. Chorei, hora nenhuma assim, pedi, quero cesárea, não e tal. Hora nenhuma, mas eu chorei, sentindo muita dor, muito desconforto e tal. Mas eu vejo que foi muito tranquilo. Era uma coisa que se hoje eu tivesse outro filho... Com certeza, ainda mais eu tenho esse pensamento que o próximo vai ser mais rápido. Se Deus quiser, vai ser mais fácil. Se eu sofri 7, eu quero sofrer 3 no 4, próximo. No máximo. Aí eu fico mais assim, no próximo vai vir mais fácil, então tá tranquilo. O que é? Eu sempre digo isso às gestantes, sabe, Laura? Quando a gente fala da dor do parto em si, né? Ela é uma dor que tem um significado. Né? É diferente de você ir lá e arrancar um dente. Aquilo não tem um significado para você. Você arrancou porque teve que arrancar. Sim, né? Verdade. Agora, quando você passa pela dor ali do parto, né? As contrações, enfim, você sabe que aquilo é para trazer seu filho ao mundo. Né? Então, dói, mas essa dor tem um significado. Tem, né? E de muito amor, né? E é por isso que, às vezes, uma mulher tem mais de um parto normal, né? Você esqueceu da dor? Realmente, você não tem aquela lembrança, assim, de como que é, né? Você sabe que doeu, mas você não sabe como que é. Mas quando você passa por outra gestação, você sabe que aquilo é para trazer seu filho ao mundo. Então, você passa por ela de novo. Exatamente. Né? E eu sempre digo isso às gestantes. Como você disse, não é romantizando. Né? Tudo na nossa vida tem sacrifícios. Né? Então, o parto não é diferente. Mas é para trazer nosso filho ao mundo, né? Então, ela tem um significado. Não, muito interessante. E assim, vamos falar assim da parte mais técnica do seu trabalho para as pessoas entenderem como funciona. Como funciona assim, quando você acha que uma mamãe ali que está grávida tem que te procurar, já tem que começar ali a orientação. É assim, quanto antes melhor, né? Sim. Por quê? Durante a gestação vem muitas dúvidas, né? A gente passa por muitas coisas. Sim. E aí, às vezes o tempo no consultório com o obstetra, né? Às vezes, não tem muito esse tempo. Às vezes tem vergonha de perguntar as coisas, não sabe se é normal, se não é. Então, durante essa gestação, eu trago todo esse acompanhamento técnico, né? De orientar ela quanto às dúvidas, ao que está certo, ao que não está, né? O que está normal, ao que não está, ao que ela precisa procurar, né? Um profissional que tenha uma capacidade maior. E enfim. E aí, quanto antes, melhor. Mas eu sempre tenho gestantes que procuram ali com 35, 36 semanas, já né? ali mais pro final. Mas a educação perinatal mesmo, que é as aulinhas sobre o parto, sobre o cuidado com o bebê, eu gosto de fazer com 30 semanas. Que aí não tá tão perto, né? E também não tá muito longe, que ela vai esquecer, que ela não vai lembrar, né? Então, com 30 semanas é bom fazer a educação perinatal. Sim, eu imagino assim, porque a pessoa fica mais... Porque ela tá na fase... No início, a gente tá... até ali as 30 semanas, mas a gente tá ali cuidando, né? Aí depois que vai chegando a ansiedade, o medo... Você pensar, vai ter que nascer. Vai ter que nascer. Aí, às vezes, ali... Eu lembro que quando eu tava com 30 semanas, eu falava assim, nossa...
até 10 semanas, né? 10 semanas é muito pouco. Então, assim, a pessoa já vai ficando ansiosa e preparando para aquilo, né? Fazer um pilates, fazer uma caminhada, né? Preocupar mais ali para aquela hora, se ela quiser ter o parto normal. Definir a equipe que ela vai escolher, o lugar onde ela vai ganhar, né? Então, tudo isso é importante. É verdade. E quando eu falo sobre a educação perinatal, essa preparação, é muito importante, como tudo na nossa vida. Tudo aquilo que é desconhecido, a gente tem medo. Né? Sim. Mas quando a gente conhece, aquilo fica mais fácil, né? Mais tranquilo. Então, quando você conhece aquilo que você vai passar, as fases, né? Como que fica mais fácil. E isso não só em relação ao parto, mas à amamentação, aos cuidados com o bebê, né? O neném chegou em casa do hospital, vai ter dias que ele vai chorar e não vai ter motivo nenhum. Ele simplesmente vai chorar. Então, uma mãe que sabe disso antes, ela vai passar por esse momento mais tranquilo. Mais tranquila, né? Do que vai preocupar mais, pensar que tá acontecendo alguma coisa. Que às vezes ela não tá cuidando, né? Às vezes ela não tá sendo uma boa mãe. Então, tudo isso é muito importante. Não, verdade. Assim, é muito bom essa preparação, porque às vezes chega ali... eu sei, assim, porque eu passei um pouco ali de falta de informação, de falta de conhecimento de algumas coisas. Fiquei meio ali desesperada. Então, porque é tudo muito novo, né? Então, você já dá uma estudada, né? Aprender sobre aquilo, conversar com outras pessoas também, ajuda muito. Muito, porque tem coisas que a gente pensa que acontece só com a gente. Só com a gente, igual assim, eu não sabia que... Um exemplo, eu não sabia que quando a gente amamentava, dava sede. Parecia, a minha boca secava. Ele pegava no peito assim, a minha boca secava. E eu falava assim, pô, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu não sabia e nunca lembrava de trazer uma água e tal. Depois não, é por conta da amamentação, é por conta do leite, é normal, tá acontecendo. Então, tipo assim, uma orientação básica. Olha, quando você começa a amamentar, se hidrata bem, toma muita água, você tá amamentando. Não tinha assim, sabe? Isso. Aí, às vezes, a gente fica meio perdida mesmo. Então, essa orientação... E são coisas que fazem diferença. Faz. Né? Por exemplo, uma pessoa que tá desidratada, tá amamentando, não bebe água, desidrata, aí já atinge o emocional, né? Ela fica mais depressiva por causa da desidratação. Isso. Então, são coisas que vão fazendo diferença. E eu te digo isso hoje como mãe ainda, de que já passou por isso 4 vezes. Tem coisas que eu ainda não sei. É tudo... A gente vai aprendendo, né? Eu imagino. E são as pessoas que vão acrescentando, né? Os profissionais, às vezes as amigas, né? Aquelas outras que são mães. Então, hoje em dia, a gente acompanha muitas pessoas, né? Na internet, tudo isso vai nos acrescentando, né? Informação. Informação, isso é muito bom. Esse acolhimento é bom, né? Buscar informação é bom, porque a gente sabe que não... Todo mundo sabe que a fase é difícil. Que a gestação não é fácil, que o pós-parto, o puerpério também não é fácil. Então, quanto mais informação, mais acolhimento, mais pessoas ali conversando, te apoiando pra estar bem nessa época, se a pessoa puder fazer, é ótimo, né, Leidiane? Exatamente. E depois, assim, na hora do parto, como que funciona, assim? E se de madrugada te liga, acho que tá nascendo. Aí você sai correndo. Esses dias eu até fiz um post no Instagram. Porque qual o mistério dos bebês da madrugada, né? Porque a maioria... A maioria, né? O meu foi de madrugada. 99,9% começa de madrugada ou nasce de madrugada. É, né? é isso aí verdade. eu já tô acostumada. Esses dias meu telefone descarregou. E aí, eu sempre deixo lá no WhatsApp o telefone do meu esposo, né? Caso for urgência, ligue e deixe o telefone dele. E aí, uma gestante lá de Paracatu entrou em trabalho de parto. E o meu telefone descarregado e meu carregador não funcionava pra nada. E aí, eram umas 4h30 da manhã, o telefone dele toca. Tava lá na cozinha carregando. E aí, ele levantou num susto. Aí, era a gestante, né? Oi, eu queria falar com a Leide. Eu pensei que era alguém que tinha morrido. Porque troca de madrugada, a gente já fica preocupado, né? Isso acontece por causa do hormônio em si do sono, né? A atuação desse hormônio ajuda na liberação de ocitocina. E aí faz com que o trabalho de parto inicie.
A maioria. Interessante, olha, não sabia. Legal. E aí, quando você vai, você fica com... Como que é quando você entra lá no hospital? Você falou que primeiro você vai pra casa dela, né? Isso. Da pessoa. Às vezes, Laura, o trabalho de parto começa... Não sei se o seu foi assim. Com aquelas cólicazinhas. Nem é uma contração em si. E aí você já pensa, será que é trabalho de parto? Será que não? E aí, muitas vezes, a gestante vai pro hospital nessa fase. Né? Uma fase mais latente, que a gente fala do trabalho de parto. Sim. E aí, quando ela chega no hospital, por exemplo, de manhã, né? E essa fase latente, ela é mais longa, ela é mais arrastada. Então, ela chega no hospital de manhã, interna, né? Não, realmente é trabalho de parto, aí internou. Quando chega ali depois do almoço, e essa fase ainda tá na fase latente, que é próprio dela ser mais demorado, mais tranquilo e tudo. E aí ela pensa, eu tô em trabalho de parto desde de manhã, até agora não nasceu, e aí vamos fazer cesárea, não tá evoluindo, né? Sim. E a gente sabe que a gente vive numa realidade obstétrica que tende a levar para a cesárea, né? Sim, então, muitos médicos até induz, né? Não vão fazer cesárea. É uma realidade cesarista. E aí, quando essa gestante chega nessa fase precoce, a tendência dela ir para uma cesárea é muito maior. Agora, quando a gestante chega no hospital numa fase ativa, né? Que a gente fala que tem contrações ritmadas, uma dilatação eficiente. Então, esse trabalho de parto tem mais chances de ser um trabalho de parto mesmo e ir para um parto normal, né? Sim. Então, essa fase que nos permite ainda ficar em casa, numa fase tranquila. É lógico que a mãe estando bem, o bebê estando bem, eu acho muito importante. Né? Sim. E aí, sempre que a gestante entra em trabalho de parto, eu já comunico o médico, a gente vai conversando, vou passando para ele as informações, né, e tudo. E com tranquilidade a gente vai acompanhando. Identificou ali uma fase ativa, aí a gente vai para o hospital. Né? Entendi. Não é o objetivo ganhar em casa. Mas se acontecer, né? Tudo bem. Acho muito legal, inclusive. Nossa, ganhei em casa. Eu acho muito legal quando eu escuto história assim. Teve o caso da Mandinha, né? Do Fred. Que ele me ligou e falou, Leide, a Mandinha tá no chuveiro, vendo se as contrações vão engrenar. Falei, tá bom. Aí, geralmente, essa fase demora. Né? Falei, vou dormir mais um pouquinho. Era de madrugada. Como sempre. A hora que eu fechei o olho, assim, Laura, foi questão, acho que de uns 3 minutos. Liga o Fred. Leide, nasceu. Eu, o quê? Como assim? Como assim? 3 minutos? Gente, foi muito rápido, né? Cheguei lá, ela tava com o nó no colo, amamentando. Gente, que gracinha. Aí depois foi pro hospital, porque ganha em casa tem que ir, né? Isso. Aí vai, o médico faz revisão, né? Olha tudo, tira ali a placenta, corta o cordão, que o corpo de bombeiro não faz isso. Né? Sim. Até em cidades maiores, acho que o SAMU, né? Chega até fazer. Não sei agora o SAMU, né? É aqui o Naí. Pode ser que faça. Mas também. Na época do Noah não foi, não. Aí foi pro hospital. Não, que graça. Eu acho muito lindo esses relatos, assim. Nossa, não deu tempo de chegar. Não sei por quê. Não deu tempo de chegar, ganhou em casa. Eu acho muito legal, porque foi uma coisa ali... Você tá no hospital, você fica meio tenso, né? Eu fiquei muito tensa. Acaba que o ambiente hospitalar já nos dá isso, né? Assim, eu ganhei na sala de pré-parto. Não deu tempo de ir pra sala de parto. E foi assim, na hora que o médico viu que ele tava... Já, tipo, coroando, que fala. Aí ele foi fazer o toque, viu que ele tava coroando, aí ele pegou e falou assim, vai ganhar aqui. E aí, eu não sei o que aconteceu, assim, brotou gente lá, brotou com uma luz, assim, em cima de mim, e um negócio de tesoura, assim, do meu lado. E eu, gente, o que tá acontecendo? Não, ele vai ganhar aqui. Eu falei assim, mas tem que ir pra sala de parto? Não, e ele não dá tempo. Aí eu fiquei, assim, desesperadona, assim. Eu falei, nossa, porque me deixou tensa essa hora. Eu não sabia o que eu ia fazer, se eu ia conseguir, ainda não tava vendo que ia acontecer mesmo o parto. Sem acreditar, eu tava sem acreditar, falou, porque eu tava assim, será que eu vou conseguir? Meu jeitinho assim, né? Será que eu vou conseguir? Aí, quando eu fiquei meio assustada. Então, quando eu penso assim, um trem em casa, igual aquelas que colocam uma banheirinha, uma piscininha, uma coisa assim mais tranquila, eu acho que deve ser uma vibe, assim, uma coisa tão mais calma pra mãe, pro bebê.
Então, assim, eu vejo como uma coisa boa. Tem crescido muito essa né, vamos dizer assim, essa onda de parto domiciliar. Mas ela precisa de uma equipe. Precisa, né? Tá precisa todo mundo ter uma ali. equipe, porque acaba que são 2 pacientes, né, Laura? Sim. Então, uma pessoa só não consegue... É tudo muito imprevisível. É, muito perigoso. O parto normal, ele é um evento imprevisível. Então, ele precisa ter ali a equipe que dá esse suporte, né? Verdade. Eu acho bonito, mas eu acho que eu não teria coragem, não. Eu não sei, assim, eu tô falando que eu acho legal. Eu não sei como é que eu me comportaria, assim, ali pra acontecer e tal. Mas eu acho que como hospital, eu já tenho medo de cirurgia, né? Você também tem, você falou. Como a gente tem, assim, um medinho ali de hospital, de cirurgia, desse tipo de ambiente. É tão aí importante você já ir numa fase ativa. Porque aí, quando você chegar lá, vai nascer de todo jeito. Vai nascer. Agora, quando você chega numa fase latente, te bloqueia, né? Aí, ao invés de ocitocina, você vai liberar adrenalina. Isso vai te deixar tensa, nervosa. Tem trabalhos de parto que literalmente para. Nervosismo. Para as contrações que não vem mais contração nenhuma. Por causa desse receio. Né? Então isso é uma dica riquíssima, né? Porque às vezes a pessoa fica com medo. Tô com medo que eu não tô numa fase ativa ainda, mas tô com medo de acontecer alguma coisa, vou pro hospital e chega lá, fica nervosa. Isso. Então é melhor, né? Um conselho é melhor ficar em casa ali, esperar a fase, calma, controlando as contrações. Esperar, entrar em ritmo, as contrações. Por isso que é importante uma enfermeira. Por isso que você tá aqui. Isso mesmo. Pra passar essa tranquilidade, né? Porque igual você falou, porque você acompanha. Te dá tranquilidade de saber que mesmo você estando em casa, tá tudo bem, né? O neném tá bem, o trabalho de parto tá evoluindo, então você fica tranquila. No exato momento que eu percebo, não, o trabalho de parto já não tá evoluindo, vamos pro hospital, né? Vamos comunicar ao médico. Então, é essa tranquilidade. Exatamente. Não. Então, gente, me chamem. Isso aí. Acho muito interessante essa parte de hoje poder, né, tá ali, chamar uma pessoa para te ajudar, igual o seu trabalho, porque as coisas, às vezes, né, igual eu tava falando, às vezes a pessoa fica sem orientação, fica perdida, às vezes tá só com o pai da criança ali e o homem não consegue dar a mesma assistência com a mulher, ainda mais uma enfermeira, um profissional, né, da área. E ainda mais que é o esposo, né, ele quer proteger, então ver a esposa ali sentindo dor, muitas vezes ele vai, né, assim, quando a gente fala do parto, né, ou da maternidade em si, ele é um momento, mas que deixa marcas para a vida toda. Então, sim. É muito importante esse momento ser vivido na maior tranquilidade possível, no maior apoio possível. Exatamente. Né? Para que essa marca fique na nossa história como uma marca boa. Exatamente. Né? Como uma lembrança boa. Tem mulheres que detestam lembrar do dia do parto. Por causa de alguma coisa que sofreu, uma violência obstétrica, né? Algum trauma que teve, às vezes ficou sozinha, ninguém estava lá com ela. Isso. Então, nem quer ter outros filhos. Por conta do parto, né? O parto traumatiza. Da mesma forma, a amamentação. Às vezes, nem quer ter mais, nem quer amamentar, né? Quando vem o segundo filho, já não quer amamentar porque sofreu muito na primeira. Então, esse suporte é muito importante. Exatamente. E eu digo, não só puxando para o meu lado como profissional, né? Como o meu trabalho. Mas de ter ali, às vezes, a mãe, né? As amigas, as irmãs, que dão esse apoio. O esposo, o companheiro, né? Que tá ali do lado. E nas suas orientações, assim, quando tá grávida, você inclui o esposo também em toda a orientação? Porque eu acho importante, né? Ele também fica sabendo, porque o pai, assim, a gente ainda vê muita coisa que o pai ficou desesperado, não soube o que fazer, esqueceu a bolsa da criança, a bolsa da maternidade, esqueceu os documentos quando chegou no hospital. Então, preparar o pai também é importante, né, para essa hora. São papéis totalmente diferentes, né? Não quer dizer que eu estou lá acompanhando a gestante, que isso vai tirar o protagonismo do pai. Não, São jamais. coisas totalmente diferentes. Eu sempre, no meu último parto agora, da Elisa, ainda era pandemia. E aí tava uma onda de que só não podia entrar o acompanhante no parto.
Só depois do parto que o acompanhante entrava. E eu já estava desesperada, Laura, de pensar que eu ia entrar sem o Gustavo, né? Já tá porque o preocupada. papel dele, para mim, era importante. Então, eu sempre tento colocar, né, ele, né, envolver ele nisso. Sim. Né? Vem aqui, pai, vamos aprender a trocar a fralda, porque não vai ser só a mãe que vai trocar, né? De lembrar na hora da amamentação, sempre que ela for amamentar, busca água para ela, né? Traz, pergunta se está precisando de alguma coisa, porque é muito importante esse apoio. Exatamente. E não quer dizer que eu vou estar lá, que ele não vai precisar estar, são papéis diferentes. São papéis diferentes. Então, exatamente, você vai ajudar na parte técnica ali, do que está acontecendo, né? O pai, o lado afetivo dele, o apoio dele é primordial para esse momento, Justamente. né? Não deixa de ser tanto para a importante. mãe quanto para o bebê. Quanto para a mãe, quanto para o bebê. E para ele também, né? Aquela conexão ali de estar vendo. Porque a gente que gera, tá em nós. Então, a mãe é mãe a partir do positivo. A gente já se sente mãe, a gente já olha assim e fala, nossa, eu sou mãe, eu vou ter um filho, eu tô gerando uma vida. O pai olha e fala assim, né? Vai nascer. Não tem aquela conexão. Aí, quando nasce, quando participa ali do parto, quando nasce, é que as coisas mudam, né? A convivência, ele trocar a fralda, o ajudar na amamentação, dar banho, né? Eu e a Amanda aqui no quadro anterior, a gente falou disso, né? Que para as mães, muitas vezes a mãe acha que só ela que cuida bem, né? Para dar espaço para o pai, para eles criarem essa conexão com os bebês também. É muito importante. Às vezes as pessoas falam, nossa, Leide, você tem, né, esse tanto de filho, como que você dá conta? Eu sempre falo, eu não tô sozinha, né? O meu esposo está lá comigo, ele me ajuda, ele dá banho nas crianças, ele faz dormir. Às vezes cuida até melhor do que eu. Mas ele tá lá do meu lado, eu não tô sozinha, né? Isso, então, exatamente. isso é muito importante que você falou, de dar esse espaço para ele, né? Para ele exercer o papel dele. E, Leidiane, tem algum recado que você quer dar para as mamães? Pode ficar à vontade. Então, para você que é mãe, né, que é gestante ainda, que tem vivido essa fase da maternidade, eu acho que um recado que eu poderia te dar nesse dia, em especial para as mães, né, falando das mães, é que você busque ajuda. Né? Não tente passar por tudo isso, por todo esse turbilhão de coisas novas, né? Essa etapa que se inicia agora ou que você já está vivendo, de viver ela sozinha. Mas busque ajuda, né? Tanto profissional ou às vezes não tenho condições, Leide, né? Não, mas que você busque alguém que esteja do seu lado para te ajudar, te orientar, né? Com certeza o fardo vai ser mais leve, né? Vai ser mais tranquilo. E a gente vai conseguir enxergar as coisas boas que tem na maternidade. Né? Que a maternidade não é só um fardo, como a gente sempre vê aí na maternidade real, né? Que as pessoas tanto falam. Mas a maternidade tem muita coisa bonita, né? E ela é vivida de uma forma quando a gente compartilha ela. Exatamente, muito legal. Leidiane, fiquei assim apaixonada pelo seu trabalho. Acho muito importante, assim, né, o seu trabalho, aquele apoio, porque eu vivi aquilo ali e sei como que é, e sei como pode ajudar, ainda mais na hora do parto, na amamentação, toda orientação, tudo que você faz, na verdade, né, orientação, parto, amamentação, é muito importante, seu trabalho é muito lindo, viu? De fato, eu vejo, Laura, como uma missão. Exatamente. Né? E eu agradeço a Deus todos os dias por Ele ter confiado a mim essa missão. Porque é muito importante uma família abrir ali a porta da sua casa, né? E me permitir entrar nesse momento que é tão importante. Sempre quando eu saio dos partos, eu me emociono, né? Porque é um momento muito íntimo, muito profundo, muito belo, né? E as pessoas me permitem estar lá. É lógico que é o que me ajuda financeiramente, né? É a minha profissão, mas também é a minha missão. Você dá pra ver que você tem amor, né? Porque é muito bom, igual você falou, uma coisa íntima, e tá ali, é o nascimento de uma criança. Isso. Eu imagino, assim, todo relato de parto, todo vídeo, tudo o meu, tudo eu choro. Eu também. Então, eu sou bem sensível pra essas coisas. Então, eu imagino, tanto que deve ser bom, caloroso, né? Ver
ver a criança nascendo, pegar ela, ver a emoção dos pais. Então, maravilhoso o seu trabalho. Muito obrigada por ter me permitido aqui dividir né, essa experiência, não só profissional, mas também da minha vida. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, obrigada por ter aceitado o convite. As portas estão abertas. Qualquer coisa que a gente tiver um quadro novo aí, a gente vai estar te convidando. Muito obrigada, viu, Leide? Até mais. E esse foi mais um episódio do podcast Naí, com essa história linda da Leide, com um trabalho lindo que ela faz. Continue nos acompanhando nas redes sociais e até logo!